Conversa tá de volta e agora com a resenha esportiva comandada pelo craque Gabriel Luterbach. Gabriel, olha, hoje eu quase pedi folga, entendeu? Porque não tá sendo um dia muito fácil pra mim, mas vou deixar aí pra você contar pro pessoal de casa. Bom dia, viu? Bom dia, Roberto. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, Roberto, não tá sendo um dia fácil pra você, porque o Atlético Mineiro foi eliminado pro Flamengo. O Flamengo jogou muito bem. A gente pode falar que foi um massacre do Flamengo dentro do Maracanã. 68 mil torcedores apoiando o Flamengo também, que ajudou bastante nisso, né? O torcedor ali, junto com os jogadores, faz muita diferença. Então o Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Faz o Pix aí, CBF, porque esse mais 3,9 milhões de reais para o caixa do Flamengo, que vão dizer também que já é bem cheio, né? Vou mostrar então os lances desse jogo. Foram 2 gols do Arrascaeta. Então o meio-campo uruguaio fez a diferença. A gente está vendo aí o passe do Pedro e o gol do Arrascaeta no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos. E a gente vai ver mais uma vez que o Arrascaeta ampliou o placar e fechou a conta também com mais um gol. E, Roberto, interessante alguns pontos desse jogo, que coletivamente o time do Flamengo foi muito bem e acabou também individualmente sobressaindo alguns jogadores, como o Arrascaeta, que a gente falou aí, o João Gomes também fez mais uma partidaça. É difícil falar um jogador do Flamengo que não foi bem na partida. Pois é, todos o Edinho, nosso editor, hoje eu já fui lá porque eu sabia que ele ia me zoar, que ele é flamenguista, ele falou, olha, todo mundo jogou muito, mas olha, não tinha como ser diferente porque essa torcida tava demais, fez a diferença. O Gabigol também inflamou os torcedores já no jogo de ida, quando o Flamengo perdeu por 2-1 no Mineirão para o Atlético Mineiro. Então, os torcedores compraram essa briga aí do Gabigol, entre aspas, e fez toda a diferença. A gente está vendo aí o gol no detalhe, ficou uma dúvida se foi gol, se não foi gol, o bandeirinha correu para o meio campo, o juiz assinalou também, então gol do Flamengo, 2-0. E a gente pode falar que o Atlético Mineiro escapou de uma derrota ainda maior, porque poderia ser um placar mais elástico para o Flamengo. O Flamengo realmente foi muito bem, foi um jogo de ataque contra a defesa. No primeiro tempo, Roberto, o Flamengo jogou tão bem que já estava ali só precisando de um resultado, de um golzinho, e o gol veio aos 45 minutos do primeiro tempo. Veio o intervalo, o Atlético Mineiro voltou bem, teve uma chancezinha ali com o Hulk, não conseguiu finalizar muito bem, teve essa chance com o Hulk, então parecia que o Atlético Mineiro tinha acordado na partida. Mas o Flamengo, mais uma vez, voltou para a partida e continuou no ataque, e teve uma lambança aí para poder ampliar, né? Porque a gente tem que falar também do Júnior Alonso ali, fez uma lambança, estava com a bola dominada, perdeu a bola, foi falta. Na falta, o Arrascaeta ampliou o placar, então também teve essa lambança aí. Ainda teve mais chance para ampliar, então por isso que eu falei que o resultado poderia ser ainda melhor. Porque o Gabigol teve mais uma chance, mas não fez o gol. Teve uma expulsão também aí no segundo tempo do próprio Júnior Alonso, que também fez a diferença. Então o Atlético Mineiro no final do jogo parecia que estava sem fôlego, sem pernas, e o Flamengo então continuou. O Flamengo foi superior, vou falar a verdade, porque na hora de zoar os flamenguistas, eu fico zoando, mas eu também tenho que receber então essa zoação. Você tá sendo caçada aqui hoje, né? Exatamente. Tem o Rogério também. Rogério tá doido pra entrar, e eu falei, não deixa o Rogério entrar no estúdio não, mas é isso, tem que reconhecer, o Flamengo foi superior do início ao fim, né, realmente, e tava uma festa muito bonita de ver. E é isso no futebol, eu acho que o futebol ele realmente é uma arte e faz parte dessas brincadeiras, né, eu levo super na esportiva, porque tem que ser assim, né? Falando em levar na esportiva, a gente já tem a mensagem aí da Bárbara, nossa outra apresentadora que estava cobrindo as férias aí, também mandou uma mensagem do Ana Roberta. Que estava aqui no jogo, não é mesmo? Ela mandou uma foto e mandou também minha parceira, depois do 2-0 de ontem, você está convidada a comer canja hoje no almoço aqui de casa. Olha essa Bárbara, olha só, que com uma parceira dessa ninguém precisa de inimigo, né? Mas, Bárbara, eu tô brincando. Você estava aqui no primeiro jogo, eu brinquei com você, então você tá certíssima. E tá bem, eu aceito aí esse almoço, eu vou recusar comida de graça, é óbvio que não. Roberto, vamos para mais alguns detalhes do jogo, que eu achei muito interessante, uma entrevista do Hulk no fim do jogo. No fim do jogo não, às 3 horas da manhã. Sabe o que ele falou, Roberto? Que ele foi fazer o exame de antidoping, ele perdeu 6 quilos depois dessa partida. Ele precisou beber água porque ele precisava urinar, né, para poder fazer o exame antidoping e não conseguir. Falou que teve que tomar mais ou menos 20 litros de água. Então, para mostrar um pouquinho como foi desgastante essa partida para o Atlético Mineiro, ainda mais após o Júnior Alonso ter sido expulso, que com certeza contribuiu. Então ele falou que perdeu 6 quilos depois da partida, e o Hulk, a gente sabe, né, aquele jogador forte,
Com certeza. Precisou beber água para poder... Nossa, realmente curioso. Uma curiosidade, assim. né? Eu também nunca tinha escutado falar disso. É isso, então, pessoal, tá aí, ó, na luta para perder 6 quilos, bora jogar com o Flamengo, entendeu? Correr bastante, porque é isso, eu acho que junto com o estresse também, porque, poxa, foi uma pressão ali, né? Então, Exato. Realmente... E o Hulk teve aí uma treta com o Davi Luiz. Teve uma treta com o Davi Eles Luiz. que jogaram já estiveram Foram juntos, na né? Copa do Mundo de 2014 e os dois estavam juntos. Mas faz parte, assim, gente. Eu acho que... A gente falou tanto de uma festa bonita dentro dos gramados do jogo, no estádio, mas a gente também precisa falar, infelizmente, de cenas lamentáveis que teve fora do jogo. A gente também separou algumas imagens. No setor norte, os torcedores do Flamengo entraram de qualquer maneira, invadiram o estádio. Então fica aqui umas cenas lamentáveis, né, que a gente não gosta de falar, mas que a gente precisa falar. Eu acho que o ônibus do Galo também o Galo, foi exatamente, a gente também tem imagem para mostrar do ônibus do Galo, que foi apedrejado pelos torcedores do Flamengo antes da partida. Então assim, Roberto, é uma rivalidade, talvez seja a maior rivalidade de hoje interestadual do Brasil, uma rivalidade imensa, mas a rivalidade tem que ficar dentro do campo, nos 11 contra 11. A gente não gosta de mostrar imagens como essa. A pessoa caiu pisoteada, e o povo continuou. Pisoteada. Realmente, então, assim, muito triste. Muito triste o esporte chegar nesse nível, né? A gente sempre fala que o esporte tem que ser paz, o esporte libertação para muitas pessoas. E não são cenas que a gente gosta de ver. Nossa, então fica aqui que também. Absurdo, a gente mostrou essas imagens porque depois a gente ainda vai falar de mais um absurdo que teve ontem na Copa do Brasil. Mas foi uma festa bonita, tem que ficar dentro do campo, mas essas cenas assim. Inclusive teve o Vidal também, o volante do Flamengo, que estava ali, o novo contratado do Flamengo, o novo reforço, que estava ali no meio campo também. Então a festa tem que ficar com os jogadores e não extrapolar, isso, gente, essa rivalidade ser essa brincadeira, entendeu? Vamos levar na esportiva, é deplorável, é muito triste. Vamos mostrar a imagem do ônibus do Galo também, para o pessoal de casa ver, que foi apedrejado na chegada ao estádio, teve uma escolta enorme também. Então, teve essas... A gente não tem essa imagem, Gabriel. Não temos essa imagem. Chegou agora, mas já está liberado, produção. Espera, a gente continua, daqui a pouco então a gente vamos continuar falando sobre os outros jogos da quarta... Aí, agora sim a imagem aí do estádio do ônibus né? do Atlético Mineiro. Enfim, né, Roberta? É triste, mas a gente precisa falar sobre isso para que não se repita, né? É isso aí. Vou mostrar agora os outros jogos das quartas de final, das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente também teve o Corinthians contra o Santos aí. Então o Santos venceu por 1-0 no jogo de volta, mas no jogo da ida o Corinthians já tinha vencido por 4-0. Então o Corinthians também avança para a próxima fase. Goiás e Atlético Goianiense, o primeiro jogo tinha ficado aí 0-0, um joguinho xoxo no jogo de ida. No jogo de volta o Atlético Goianiense venceu por 3-0, então também avança para a próxima fase. O Ceará também avança para a próxima... o Ceará venceu por 1-0, mas quem avança é o Fortaleza, porque tinha vencido o jogo de ida por 2-0. E por fim, o Flamengo aí, que a gente já falou, 2-0 no Atlético Mineiro. Então esses times aí avançam para as quartas de final, vão receber um dinheirinho aí, uma bolada, para poder continuar na competição, que é sempre muito bem-vindo, né, Roberto? Com certeza. Eu falei dessas cenas lamentáveis, vamos mostrar uma outra aqui, do jogo do Corinthians contra o Santos, porque no final da partida, o Cássio estava saindo do campo, e um torcedor do Santos quase agrediu. Eu fico imaginando se o torcedor tivesse com uma faca num momento desse. Então olha que cena lamentável, que cena triste, Roberto. O Cássio está saindo ali do estádio, você vê que já estavam jogando bomba dentro do gramado. Um absurdo. Aí ele aplaude, também teve um deboche aí que não justifica, lógico que não. E o torcedor atrás, imagina se ele tivesse com algum objeto cortante, né? Poderia ser uma tragédia aí. Então são cenas que a gente também não gosta de ver, Nossa, a gente não gosta de mostrar, absurdo. mas que a gente precisa falar. Porque é comum, Gabriel, por isso que a gente precisa de falar, sabe? Porque isso não é raridade de acontecer, É uma tragédia anunciada. Exatamente. Pode daqui a pouco acontecer alguma coisa muito pior, que a gente, logicamente, que não quer, né? E aí fica aí, eu acho que é importante a gente reforçar e realmente evitar que cenas como essa aí se reproduzam, né? Vamos mostrar os outros classificados? Vamos falar de coisa boa então, Roberto? Então vamos mostrar os outros classificados, porque na terça-feira também teve times que avançaram para a próxima fase. A gente tem o Fluminense, que avançou, venceu por 3-0 o Cruzeiro, depois de já ter vencido o primeiro jogo no Maracanã. A gente também teve o Atlético Paranaense, que avançou, ganhou por 2-1, já tinha vencido também o primeiro jogo fora de casa por 1-0, então esses times completam. Falta agora na quinta-feira o Palmeiras ou o São Paulo, que vai jogar hoje, e também falta o Botafogo ou o América Mineiro. A situação é a seguinte, vamos colocar aqui também na arte. A situação é a seguinte, o América Mineiro no jogo de ida venceu por 3-0, então tem aí
uma chance enorme de passar, né? A gente não vai falar que tá tudo decidido, porque o futebol a gente não é nem doido de falar nisso, né? Mas tem uma vantagem muito boa. Eu aprendi com o meu erro do Galo, tá? Eu acho que é isso. Nada de cantar a vitória antes, não. Exatamente. O outro clássico é o clássico paulista, que é o Palmeiras contra o São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo por 1-0. O jogo de volta vai ser no estádio do Palmeiras. Então o Palmeiras aí tendo esse combate aí. E que o Palmeiras está muito bem, né? Vamos mostrar a provável escalação do Botafogo para enfrentar o América Mineiro. Um Botafogo um pouquinho mexido, porque o Botafogo está acostumado a jogar com 3 zagueiros, né? Vai jogar precisando do empate, da vitória, desculpa. Vai jogar para cima. Então tem o Gatito, Saravia, Carli, Cano, Hugo, Patrick, Del Piage, Lucas Fernandes, Vinícius Lopes, Chay e o Erisson, provável time, porque ainda pode correr modificações. América Mineiro, Cavicchioli, Patrick, Luan Patrick, Éder, Marlon, Lucas Cal, Juninho, Índio Ramírez, Felipe Azevedo, Pedrinho e Henrique Almeida. Então esses prováveis jogadores que vão entrar nessa missão aí quase impossível do Botafogo, mas que precisa acreditar, né? Se não acreditar, aí já entra eliminado. Com certeza. Vamos ver aí o que espera. Eu acho que vai ser um jogaço, vale a pena, né? Pois é. Então esses são os destaques da Copa do Brasil, bem movimentado, né? E no próximo bloco, Roberta, anuncie para o pessoal de casa. É isso aí, gente. No próximo bloco, Gabriel Luterbach continua aqui com a gente, porque vai ter uma entrevista super especial no Manhã Diversa. O ex-jogador, conta aí pra gente, Gabriel. O ex-jogador de futebol Juiz Forano, Hudson, vai estar aqui presente para a gente poder bater uma resenha aqui, falar sobre a carreira dele, falar também sobre bastidores do futebol, que sempre interessa, né? Sempre é muito engraçado. A gente vai falar também sobre projetos para Juiz de Fora, porque ele também tem esses projetos. E é bom demais a gente valorizar, né? Gente aqui da nossa terra, então sempre bem-vindo. Então você não sai daí que a gente volta rapidinho comigo e Gabriel Luterbach. Hoje à noite tem a Quinta da Boa Música na estação ferroviária de Varginha, a partir de 8 da noite. A apresentação musical fica por conta da banda Cici Bonaflá. O evento volta a acontecer após o período de pandemia e, para participar, é necessário apresentar o cartão de vacina com esquema vacinal completo. É isso aí, mais resenha esportiva para você. Manhã Diversa já está de volta, agora são 11 horas e 32 minutos e já estamos aqui com o ex-jogador de futebol, Hudson. Na carreira foram 358 jogos, 17 gols, passagens por camisas pesadas como Santos, Cruzeiro, São Paulo e Fluminense. O principal título foi a Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2017, tendo feito um gol na semifinal contra o Grêmio. E para essa resenha, eu tô aqui com o craque Gabriel Luterbach. Bom dia mais uma vez ao pessoal de casa, bom dia também ao Hudson, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pela disponibilidade. Vamos começar falando um pouquinho agora, já que você encerrou a carreira, pendurou as chuteiras, como é que tá essa vida aí de aposentado? Não tem mais concentração, não tem mais como treinar, como é que tá aí a vida de aposentado? Bem, primeiro um prazer para mim estar aqui, sou um juiz forano nato, morei em várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas tenho muito orgulho de falar que sou de Juiz de Fora, me identifico muito com a cidade, tenho família aqui, tenho um filho aqui, enfim, para mim é realmente um prazer estar aqui falando com vocês. É um momento bastante novo na minha vida, experiência que eu estou vivendo agora, de empreender, de estar agenciando atletas agora, que é o meu carro-chefe na carreira. Eu achei que eu não tinha tempo quando eu jogava bola, mas eu não tenho tempo agora. Acordo 6 horas da manhã, vou dormir 11 horas da noite e parece que o dia está sempre muito curto. Mas eu gosto disso. Eu sempre fui um cara muito ativo, sempre busquei coisas novas. Tinha anseio por essas coisas novas, porque o futebol ele te demanda muita atenção, muito foco. Então você não tem muito tempo para fazer outras coisas. Então estou tendo a oportunidade agora, estou aproveitando o máximo e estou curtindo bastante. Que bom, isso que importa. Você mudou aí um pouquinho, né, a sua trajetória, mas que continua como um esporte aí, né, sendo a principal figura. E por que você decidiu não aceitar as propostas aí para seguir na carreira? Então, na verdade, não é que eu não decidi não aceitar. As propostas não vieram, né? Eu tive uma lesão na semifinal do Campeonato Carioca ano passado
e fiz toda a minha recuperação no Fluminense. Só que eu não joguei nenhum jogo profissional pelo Fluminense depois dessa minha lesão. Então o mercado ele se fechou muito para um jogador de 34 anos que vinha de uma lesão muito séria. Então o mercado realmente não sabia a minha condição física, porque o Fluminense não me deu a oportunidade de mostrar que eu estava realmente apto dentro de campo, num jogo oficial, para que eu pudesse jogar. Então, infelizmente, as propostas não vieram, não recebi nenhuma proposta de Série A, de Série B, somente sondagem, nada concreto. E aí eu abreviei um pouquinho, para viver essa nova fase que eu sempre quis, mas de maneira natural também. Eu acho que quando o jogador, quando a pessoa, o homem, ele já sabe o que ele vai fazer na fase seguinte, no projeto seguinte, se torna mais fácil você mudar esse capítulo. Então, para mim, está sendo mais fácil porque eu já sabia o que eu queria. Então, estou seguindo em frente. Primeiramente, queria dizer também que é um orgulho ter você como Juiz de Fora, né? Você falou aí que é Juiz de Fora, que sempre falou. Enfim, é um orgulho também para a cidade, né? Ter você como uma representatividade. Queria falar um pouquinho sobre sua carreira. Qual que é o momento que mais te marcou na sua carreira? Quando você pensa assim, esses anos de futebol, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Com certeza o gol contra o Grêmio na semifinal. E o pênalti também na final contra o Flamengo, né? Que a decisão foi para os pênaltis. E é uma adrenalina, uma responsabilidade, é algo que realmente só quem está lá dentro vai saber explicar, porque toda a energia do estádio, por exemplo, a torcida do Cruzeirense é muito numerosa, são milhões e milhões. E o estádio está todo ali na expectativa de você concluir a penalidade. E às vezes parece fácil de longe, mas mistura tanta emoção que se torna bastante difícil. Então talvez tenha sido o maior desafio na minha vida, mas o mais marcante foi o gol contra o Grêmio, com certeza. Nossa, lá na hora, assim, a emoção. Quando a gente vai como torcedor, já é emocionante, imagina a pessoa que está ali, que tem um monte de gente, né, com os olhos voltados para a sua atuação, então realmente a pressão deve ser muito grande. A questão do pênalti ainda é porque todo mundo está te olhando. Quando a bola está rolando, você está olhando aí pro jogador, está olhando para a posição, cada jogador tem 11 jogadores contra 11, mas ali no pênalti não, é você contra o goleiro e a bola no meio. Então realmente é uma emoção a mais, né? Mas é um jogo tão importante como que você falou, né? Com certeza. E Hudson, a pergunta é a seguinte, jogador pode ter um time aí do coração ou se identificar com um time? Como que é no seu caso? Não, pode sim. Acho que todos têm um time de coração, certeza. Um time de infância, né? Acontece que quando você se profissionaliza e começa a, muitas das vezes, até enfrentar a equipe que você torcia, você nota que aquela paixão, aquele carinho, aquilo fica para trás. Você separa completamente. Então, isso se chama profissionalismo, né? Então, isso é algo automático nos jogadores. A gente até escuta alguns falar, não, estou indo para o meu clube do coração e tudo, mas isso não quer dizer que ele vai se dedicar mais ao clube do coração, ou que ele, quando ele jogava contra, ele se dedicava menos. Não, é porque faz parte do futebol e do profissionalismo de todo mundo, né? Você fugiu um pouquinho da pergunta, eu vou reforçar mais uma vez. Então, qual que é o time que você mais se identificou, pelo menos? Cruzeiro, com certeza. Primeiro porque é mineiro, segundo porque eu com 12, 13 anos, eu tive a oportunidade de fazer teste no Cruzeiro, não fui aprovado, e ficou aquele gostinho, poxa, um dia ainda vou vestir essa camisa, vou ser um profissional aqui, e o futuro me reservou um belo ano, um ano memorável na minha carreira, um ano que realmente deu um upgrade na minha carreira, assim. Então, sou muito grato ao Cruzeiro, por isso que eu me identifico muito, até porque sou mineiro também, né? A gente está falando um pouquinho da sua aposentadoria. Outro jogador que se aposentou recentemente é o Fred, né? E você teve os últimos momentos da sua carreira e também da carreira dele jogando junto com o Fred. Quem é o Fred? É um cara resenha? Fala um pouquinho aí sobre essa figura tão conhecida no futebol brasileiro. Cara, sempre falavam muito bem do Fred, mas ele realmente me surpreendeu positivamente porque ele é um líder nato, é um cara que todo mundo gosta, trata bem todos os funcionários, todos os jogadores. Ele é um ídolo do Fluminense, a gente sabe a importância que ele tem dentro do clube e o clube reconhece isso e ele dá a contrapartida à altura. É um cara que entende o peso da camisa, entende a responsabilidade, anda junto com a torcida e os jogadores admiram muito isso nele. E o dia a dia dele é o que você falou, é muita resenha, o almoço vira o café, que vira a janta, se deixar com ele, vira o dia, ele gosta de ficar conversando, ele não quer ir pro quarto, ele só quer ficar resenhando, contando história.
E vocês devem imaginar que o Fred tem muita história no futebol, né? Não, jogador deve ter muita história, Toma né, pra na gente verdade. então aí. Então, o Fred, a que é mais emblemática, que a gente pegava muito no pé dele, é que toda apresentação dele, ele falava que a família dele torcia para aquele clube, né? Foi assim no América, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Atlético, foi assim no Fluminense. E a gente pegava muito no pé dele. Mas ele é muito articulado, ele é carismático, enfim, é um cara memorável que merece todas as homenagens que ele sofreu agora. Tenho certeza que ele vai seguir no futebol, porque é um cara que entende muito, tem muita experiência e tem muito para ajudar também agora fora de campo, né? Falando agora então do futebol daqui da cidade, Juiz de Fora, que é a sua cidade natal, qual que é a sua relação com o futebol daqui? Você tem planos também que colocam aí Juiz de Fora no seu caminho? Como que é? A minha relação aqui é a melhor possível. Eu joguei no Tupi até os 15 anos, tive uma breve passagem no Tupinambás. Futebol de salão joguei no Olímpico, no Bom Pastor, no Viana Júnior. Enfim, sou muito ligado aos treinadores, aos diretores. Tenho boa relação com a diretoria do Tupinambás, com a diretoria do Tupi. Quero sim poder ajudar aqui. Acredito que Juiz de Fora precisa de pessoas sérias que tragam coisas boas aqui para Juiz de Fora. Porque aqui sempre vira e mexe sai um bom jogador daqui. A gente tem exemplos de jogador de seleção, de jogadores... Tem o Wesley também, o Wesley, que está no Inter agora. Enfim, vários. A gente tem vários exemplos bons e saber maneiras de melhorar isso, que o aproveitamento ainda seja melhor ainda, né? E como empresário agora que você está seguindo essa carreira, você prefere, qual que é a sua preferência? É assessorar os jogadores ou investir, quem sabe, num Tupi, num Tupinambás? O que você pensa mais aí para Juiz de Fora? A princípio é assessorar os atletas. Há maneira de fazer as duas coisas conjuntas, né? Eu acho que um bom empresário, ele tem que pensar no atleta, mas tem que pensar no clube também, né? Tem que entender as necessidades do clube, a realidade do clube. Então há maneiras de se fazer as duas coisas bem feitas e eu acredito que eu posso fazer isso sim. E Hudson, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, você falou sobre essa importância da valorização, né? Seja os jogadores daqui de Juiz de Fora ou dessas cidades aí do interior que tem muitos destaques, né, a serem revelados. Eu queria saber, então, o que você acha que falta, pelo menos aqui para a cidade de Juiz de Fora, para a gente conseguir essa maior valorização, seja no futebol em si, seja quando a gente fala de um jogador específico? Então, é um assunto que eu não tenho medo de falar, porque todo mundo que é do meio do futebol em Juiz de Fora sabe disso, que infelizmente os clubes viveram más administrações, de falta de transparência, de falta de credibilidade, que isso afastaram os investidores. O investidor via, dava um voto de confiança, infelizmente a administração não era de acordo com aquilo. Enfim, coisas que acontecem no futebol acontecem em outras áreas também. Então que as empresas, que a gente possa trazer confiança para essas empresas, que o futebol precisa de empresas para patrocinar, para investir, mas que possa trazer confiança para elas poderem estar de volta, ajudando os clubes, patrocinando, dando todo o suporte e estrutura possível para que os clubes possam voltar, por exemplo, igual o Tupi figurou numa Série B um dia. A gente tem uma baita de uma cidade que tem um potencial incrível de ter um clube, pelo menos numa Série B de um Campeonato Brasileiro. Mas para isso tem que ter boa gestão, tem que ter boa administração, tem que ter transparência, tem que ter pessoas com credibilidade, que entendam mesmo do futebol, né? A gente sabe que tem muitos clubes virando SAF, até para que melhore essa administração. Então, se for o caminho, por que não algum desses clubes virar? Eu acho que o futuro ele pode ser logo amanhã, ou pode ser daqui 1, 2 anos, mas ele tem que ser construído, e tem que ser construído com essas bases, né? Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, Chapecó, da famosa Chapecoense. Uma cidade de 300 mil habitantes, teve o Chapecoense finalista da Sul-Americana, que foi muito bem na Série A por muito tempo, hoje está na Série B não muito bem. A gente tem Juiz de Fora, uma cidade de 600 mil habitantes, que poderia ter um time figurando na Série B, na Série A, fazendo até essa comparação com o Chapecó, né, que é uma cidade menor. Com certeza. Mas eu acredito que aqui em Juiz de Fora tem uma diversidade muito grande de clubes. Tem o Tupinambás, tem o Tupi, tem o Vila Real, agora que está aparecendo, tem o Manchester. Você acha que falta uma união para ter um clube principal? Porque 5 clubes, eu acho que é muito para Juiz de Fora. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem os 4 mais conhecidos. Se tivesse uma união para poder fazer um time mais forte, você acha que seria uma solução?
É uma opção, realmente é uma opção você unir forças, né? Agora vai entrar nessa questão que eu falei, da administração. Quem está disposto a abrir mão de algo para que outro entre, para que outro faça parte, para que todo mundo ganhe um pouco, ou todo mundo veja o projeto crescer. As pessoas têm que estar dispostas, né, a querer a melhora. Tem que parar de ser um pouco mais egoísta, de pensar em si e pensar num contexto maior que ele pode vir, mas tem que ter a ajuda e cooperação de todos, né? Com certeza. É isso, que delícia essa resenha esportiva de hoje. Queria agradecer demais a sua participação, Hudson. Realmente foi um prazer conhecer um pouco mais da sua trajetória, dos seus planos aí futuro e também, né, dessa chamada aí de alerta, seja para os torcedores em si, seja para os empresários, porque realmente a gente precisa de valorizar mais o esporte, né? Seja de Juiz de Fora, seja o esporte mesmo do Brasil. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado a vocês. E obrigada também, Gabriel. Adorei, viu, Gabriel? Pode trazer mais convidado. Adorei a nossa resenha aqui. Muito bom, né, Roberto? Pois é. Agora sim, clima de quinta-feira. E pra fechar essa quinta-feira, na volta do nosso bloco, a gente vai para o intervalo. E na volta tem ele, chefe Arthur Veloso, que vai fazer a finalização do angu com molho de carnes. Não dá pra perder, né? A gente volta já já.